Como prometido, a gente vai continuar falando sobre as pessoas que têm desejo de tirar a vida. É um assunto sério. Eu falei para vocês que eu ia construir esse papo durante bastante tempo. Depois a gente vai entrar no outro assunto sério, que são os abusos abusos físicos, emocionais e sexuais em criança. Então o assunto de hoje é: por que tantas pessoas, na hora que a vida não acontece do jeito que elas esperavam, elas têm vontade de tirar a vida? É sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Eu espero que você goste do que nós vamos falar hoje, tá bom? Antes disso, eu queria que você compartilhasse o nosso canal, que você fizesse o nosso canal ser conhecido, que você mandasse esse vídeo para várias pessoas que você sabe que estão vivendo alguns momentos de desistência depressiva, que alguns momentos onde a vida parece que perdeu o sentido e você acha que essa pessoa pode vir a tirar a vida dela. Então é sobre isso que nós vamos estar falando, mas eu queria que você compartilhasse esse canal, que você fizesse as pessoas entenderem o que é isso. Então, como prometido, nós vamos conversar sobre as pessoas que têm vontade de tirar a vida. A gente vai começar a construir essa conversa assim. Você já parou para você perceber que hoje em dia as pessoas, elas não sabem viver muito frustrações? Você já parou para perceber que hoje a gente está vivendo um mundo que as pessoas não estão sabendo lidar com as perdas? Quando acontece uma perda, ou ela banaliza a perda, ou ela entende a perda de uma forma errônea, ou ela acaba, na primeira frustração que acontece na vida dela, ela acaba tirando a vida dela, que ela não suporta aquela perda. São quantos adolescentes que no primeiro término de namoro, eles acabam, a namorada ou o namorado terminaram com eles acabam tirando a vida deles. Quantas pessoas, na hora que não sabe enfrentar uma frustração da vida, acaba destruindo a vida deles. E hoje eu quero falar para vocês de um caso que eu atendi há muitos anos atrás. O rapaz tinha 18 anos e a moça 18 também, e eles namoraram 2 anos. Esse rapaz na época fazia faculdade e ele namorava. E um dia essa moça não quis mais continuar com ele. Esse relacionamento já aconteceu tem 20 anos. Não quis. E ele, no outro dia que ela terminou, ele fez um desenho lindo, um desenho numa folha assim, escreveu toda a história dele e tomou remédio de rato. Ele tinha 18 anos, já se passaram 20 anos dessa morte dele. E isso foi há 20 anos atrás. E naquela época, 20 anos atrás, era bem menos o número de jovens, ele era um adolescente, ele tinha 18 anos, que tiravam a vida por causa de um término de namoro. Hoje, muitos adolescentes, quando tem o término do namoro, eles acham que a vida deles acabaram, que aquele namoro seria tudo, e eles tiram a vida deles. Então, por que isso acontece? Por que um ser humano de 18 anos, que está no ápice da vida, no ápice da força de vida, ele acaba tendo desejo de acabar com a vida dele? Se a gente voltar um pouquinho, começar a ver dentro de casa, dentro da família, dentro do lar dele, a gente vai perceber que os pais não souberam construir essa psique dele saudável para ele poder enfrentar os sofrimentos da vida. A gente tem que entender que na vida a gente vai ter muita mais frustração do que tapinha nas costas falando que você estava certo. E quantas vezes a gente tem vontade de desistir da vida porque a gente não recebeu os tapinhas nas costas? Quantos filhos são criados para ser heróis, para ser aqueles que vão fazer aquilo que os pais não tiveram força de fazer? E isso a gente percebe que não é certo. Não é certo você construir um filho achando que ele vai suprir as expectativas que era dos pais. Que um filho que é criado assim, ele vai ter uma sensação de despertencimento com a vida. No primeiro não que a vida fizer com ele, ele vai ter desejo de tirar a vida dele. Hoje a gente está falando mais nesse aspecto da juventude que está tirando a vida. E você vai começar a perceber esse jovem que vai ter uma chance de no futuro poder
tirar a sua vida, ele começa a ficar isolado, ele começa a ir mal na escola, ele começa a não querer mais sair, ele começa a não querer mais ter contato com as pessoas. Então, se o seu filho terminou um relacionamento e ele está embotando, ele está entrando dentro dele, começa a olhar e ter cuidado, começa a parar e ver esse jovem de verdade, que pode ser que ele acabe tirando a vida dele, por causa de uma coisa torpe que é um término de um namoro. Mas para ele esse término de namoro terminou a vida dele, porque ele não tinha nada. Aí na hora que ele está namorando, isso é como se fosse tudo. Então eu queria que você tivesse esse tipo de zelo para entender que seu filho, sua filha, seu amigo, mas está querendo tirar a vida por causa de um término de um namoro. Mas ele vai tirar. Se ele está com o pensamento de tirar a vida, é porque ele não sabe dar conta da frustração que está dentro dele. Então, eu queria que você tivesse esse olhar. Não banalize os términos do namoro, porque o término do namoro, para a cabeça do jovem, para a cabeça do adolescente, é tudo que ele tem. Porque eles não sabem lidar com frustração. Os pais, na ânsia de dar tudo para eles, não só material, mas de dar tudo, de suprir todas as carências deles, não ensinaram eles a lidarem com frustração. Então vocês devem estar falando que a culpa é dos pais, eu estou culpabilizando os pais. Não, eu estou trazendo um alerta. Se seu filho ainda está com 12 anos, comece a dizer não para ele, comece a dizer que não, você não vai conseguir, você não tem, não é agora. Mas ame seu filho, diga muito não, mas ame também. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Isamitiba, Limites na Medida Certa. Então eu acho que os filhos nossos, eles têm que ter limites na medida certa. Eles têm que entender que às vezes uma namoradinha não vai querer nada com eles, mas não é o fim do mundo. Vai ter outras namoradas. Eu gosto de uns posts que viraliza, que fala que você demora 7 paixão para encontrar a pessoa da sua vida. Então quantos términos você vai ter na sua vida até achar a pessoa da sua vida? Só que os pais não preparam os jovens para poder enfrentar o mercado de trabalho. Na primeira dificuldade que tem no mercado de trabalho, o jovem já desiste, já não quer prosseguir. Que jovem esses que a gente está criando? A gente está criando um jovem fragilizado. Nós somos adultos fragilizados e a gente está perpetuando essa fragilização nos nossos jovens. Então o alerta é, em vez de você, na hora que seu filho termina, você acha que é frescura, cuidado, que pode ser que ele se mate. Cuidado, que pode ser que ele tire a vida dele. Mas antes disso, antes de você estar preocupado com o término do namoro, esteja preocupado como você está criando seu filho. Você está dando tudo para o seu filho, você está suprindo todas as expectativas dele. Se você supre todas as expectativas dele, ele não sabe viver frustração. Então você tem que ter cuidado com isso. Então essa é a dica de hoje, tá? Eu espero que realmente você tenha esse olhar diferente para a criação, mas depois que você já criou, seu filho está com 18, 19, 20 e ele não está sabendo lidar com frustração, você tem que ter um olhar diferente. De repente seu filho talvez precise fazer terapia, seu filho talvez precise de um remédio, precise de um psiquiatra, talvez seu filho esteja depressivo. Então o olhar olha diferente para esse filho que está no quarto fechado, não está comendo, está indo mal na escola, você fechou para o mundo. Pode ser que esse filho seja um filho que vá se suicidar, filho ou filha. Mas eu queria que você tivesse esse olhar diferente. Mas se seus filhos ainda têm até 15 anos, que tal você mudar a sua forma de criar? Lembra? É limites, mas na medida certa. Limites com amor. Então essa é a dica de hoje.